que a gente vai ter o Augusto, da Dades Alimentos, num projeto incrível que é o Croquinole. Então, acho que fiquem mais para a fala do Augusto, que eu acho que essa troca, né, do próprio empresário é a coisa mais rica que a gente pode ter. Então, vou pedir uma licença para compartilhar a tela aí com vocês, só para nortear um pouquinho aí o nosso momento hoje, que vai ser rápido, mas eu espero que seja bacana e efetivo para inspirar um pouquinho vocês aí nesse momento, né, que estamos desenvolvendo ou pensando em desenvolver, com aquela dúvida, será que eu me meto em desenvolver uma embalagem específica para exportação? E eu queria chamar vocês para a gente concluir junto aí, ao final dessa nossa conversa. Eu vou mudar um slide, eu só queria, Gabriel, que você me falasse se mudou. Mudei. Ele deve estar com um pouquinho de delay aqui. Aqui apareceu, Ana. Ei, maravilha, Thiago. Vou continuar então, tá, pessoal? Design e competitividade de embalagens. É isso? Isso. Eu já mudei. Tem uma marca do PX e do CBD. Não está em modo apresentação, Ana. Ah, então... Coloque em modo... Só coloque em modo apresentação aí. Um F7 aí. Uhum. Agora você saiu, Ana. Agora eu saí para compartilhar de novo, que deu alguma... Sempre assim, né, pessoal? Pode ser com emoção ou sem. Claro, sempre. Bom, eu estou com um slide que aparece a marca do PX e a do Centro Brasil Design. Isso. Agora eu vou mudar, porque eu preciso mudar e queria saber de vocês se vai mudar. Mudei. Calma aí que ele está pensando. Tá. Ana, aqui continua como se não tivesse no modo apresentação. Que loucura. Deixa eu te falar um negócio aqui. Pois não. Talvez seja na hora de você compartilhar, você está escolhendo uma opção que bloqueie. Eu estou escolhendo compartilhar a tela toda, não... É engraçado. Uhum. Mas eu vou compartilhar de novo, vamos ver. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Não sei se o Gabriel tem como ajudar daí, Gabriel, já que você é o rosto. Sim. Ana, me envia a apresentação, qualquer coisa. Uhum. Ó, minha última tentativa deu, antes de te mandar. Agora deu. Agora deu? sim. E agora? Manda bala. Mudou? Manda bala. Sim, mudou. maravilha. Então, vamos recuperar esses 2 minutinhos aí que a gente perdeu. Então, eu convido vocês a fazer uma reflexão junto comigo. Agradeço aí os amigos do PX que fizeram esse convite. A gente já está numa parceria bacana, né? Já há alguns anos. E é muito legal, porque depois dessa fala, os empresários vêm nos procurar com algumas dúvidas e muitas certezas do que precisam fazer. É o caso aí do Augusto, que depois vai falar no final do nosso encontro. Talvez a gente pare para pensar, ou não muito, às vezes é mais intuitivo, e é isso que a embalagem nos obriga a sermos reconhecidos. Mas para sermos reconhecidos, precisamos primeiro sermos conhecidos. E eu pergunto a vocês que estão aqui nessa tarde de quarta-feira, depois do feriado, que perfil é esse de embalagem? Alguém me ajuda? Eu já vi esse frasco em algum lugar. Empresários atentos. Helmans. Boa. Esse perfil está me sugerindo, né, que tem alguma coisa lá dentro. E às vezes só esse perfil, eu não tenho tanta força do mercado ainda para ser reconhecido. Eu preciso colocar alguns atributos para que esse frasco seja melhor reconhecido no ponto de venda ou naquele país destino que eu quero que meu produto chegue. Então, alguns atributos de design são importantíssimos, né? E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. O frasco, né? Esse perfil, mas o rótulo e o que está escrito ali dentro são informações muito importantes que eu preciso facilitar a vida desse consumidor, né? Que bate o olho e já perceba
que categoria que é esse produto, do que se trata, se é doce ou salgado, se é saudável ou não, né? E porque o consumidor, ele não consegue ter uma lente tão apurada de super-homem quando ele olha para esse rótulo, para esse frasco, para perceber a composição nutricional. Ele é induzido a ter algum sentimento quando ele olha para aquela embalagem que está lá na gôndola, no ponto de venda. Dificilmente ele vai ter já claro na cabeça dele a composição. Mas, claro, se ele precisar buscar essa composição nutricional, ele precisa ter meios para encontrar essas informações. O que a gente está percebendo cada vez mais no design de embalagem, principalmente para exportação, é que eu preciso atrelar informações a essa embalagem que é tão pequena, a esse rótulo que é tão pequeno para tudo que eu tenho para colocar nesse produto, que foi tão bem desenvolvido, um produto que foi tão bem planejado pela minha equipe interna, foi tão bem preparado, ganhou todos os selos, as certificações, mas que, num primeiro momento, é aquele primeiro olhar do consumidor que eu preciso atrair. E a gente vem percebendo que essas empresas costumam usar uma série de atributos. E sempre o design passa por esses atributos. É claro que o designer não vai te ajudar a desenvolver uma fórmula melhor, uma fórmula mais gostosa, uma fórmula mais doce, mas ele pode dar voz àquelas informações que estão ali dentro. Não talvez de forma tão sisuda, não de forma tão técnica, mas sim de forma atrativa. Porque no final da história, o que a gente quer? Vender o que a gente produz. Quanto mais a gente vender o que a gente produz, mais felizes ficaremos, né? Empresários que estão aqui conosco. Mas o que acontece normalmente? A gente tem que estar 2 passos à frente desse consumidor, que é crítico, que é cada vez mais exigente. Eu estou falando de Curitiba e diz que aqui é um grande berço aí para os produtos serem testados. E sempre o consumidor vai falar assim, eu gosto, mas tal coisa. É legal, mas se tivesse de tal maneira, seria melhor. Esse mais é que o designer estratégico ele começa a perceber. Então, antes do empresário falar assim, é bem gostoso, mas é muito grande e estraga. Vem o empresário mais atento e vai perceber que existem formas de fracionar, talvez, aquele produto, que é o mesmo, é a mesma fórmula, a mesma composição, mas vai fazer com que chegue de uma maneira melhor lá no consumidor. Esse empresário mais atento, ele sabe que ele precisa investir nessas embalagens. Por quê? A roupa que eu vou dar para esse produto, para determinadas ocasiões, é que vai fazer com que esse produto tenha mais escala, chegue a mais mercados. Ou cheguem a mercados que antes não absorvia esse produto. E aquele consumidor que está sempre querendo mais da gente, mais da nossa empresa, ele fica sempre questionando. Porque hoje o consumo é mais, né, de produtos mais saudáveis, em menores porções, e daí esse empresário chega e oferece um leque de possibilidades. Ele oferece frasquinhos, um para cada dia da semana, e ainda induz o dia da semana que é para ser usado. Essa empresa também fornece de uma maneira diferente para ser consumido de uma forma mais individual e não pela família, ou numa forma num hotel, para que tenha uma degustação e depois a empresa comece a vender em quantidades maiores. E daí eu pergunto para vocês, será que vale a pena fazer embalagens, gastar tanto nessa embalagem, onde o conteúdo do meu produto é tão pequeno? A proporcionalidade aqui, ela não é proporcional, né, da embalagem com o produto. Então, assim, o custo que eu coloco nessa embalagem, normalmente, não vai fazer com que a conta feche, mas é para a gente perceber aonde a gente consegue chegar, pulverizando cada vez mais o nosso leque de produtos, os nossos SKUs para onde a gente quer chegar. E quando eu faço isso, quando eu fraciono, quando eu divido, quando eu faço num pote maior, eu preciso também de todo o enxoval de embalagens para chegar de uma maneira adequada nesse consumidor. Então, a embalagem acaba tendo aí um papel fundamental na forma como eu vou me vender, na forma como eu vou me apresentar, na forma como eu vou desejar ou instigar o desejo desse consumidor.
E aqui a gente tem as variadas formas. Eu acabo ilustrando aí o comecinho dessa nossa conversa com a Nutella, porque é um produto aí de consenso, né, geral, que quase todo mundo gosta, se não, dificilmente a pessoa não gosta, ou alguém da família, mas veja que uma marca tão conceituada, tão forte, consagrada, conhecida e reconhecida, precisa também se reinventar para chegar nesses locais, né, de forma mais adequada, a fim de facilitar o acesso àquele conteúdo que está lá dentro. E quando a gente acha que todas as formas de embalar Nutella já foram apresentadas para o mercado, uma empresa que está em constante evolução no mercado começa a perceber que existem outras formas de conectar o seu produto. Então, ela faz parceria justamente para aquele consumidor que fala: ah, mas esse pote é muito grande, ah, esse pote é muito pequeno, ah, esse é de vidro e quebra, ah, eu acho muito doce. Ela começa a fazer parcerias estratégicas para fazer com que aquele consumo seja mais induzido, ou a primeira degustação acabe acontecendo. E daí aquele consumidor chato de novo vai falar assim: ah, mas se eu passar esse snack nessa Nutella, eu vou ficar com sede. E daí essa empresa que já faz uma parceria, faz duas, né? E consegue fazer um combo oferecendo um serviço. A Nutella aqui, esse creme de avelã, ele já é quase secundário. Essa empresa está oferecendo um serviço completo para esse consumidor que está em trânsito, querendo comer alguma coisa rápida, que depois vai dar sede, e com isso, essa empresa se torna não mais uma empresa de alimentos. Ela acaba sendo uma empresa que oferece uma experiência totalmente diferente. E isso é só possível em função da sua embalagem. E daí algumas outras ações que essa mesma empresa faz, porque ela não consegue mais ficar dentro do seu potinho, ela começa a fazer ações temáticas, ela faz conexões, ela começa a perceber como é que as pessoas utilizam esse seu produto nas mais variadas formas, dos mais inusitados jeitos, nas mais variadas composições de ingredientes. Isso começa a dar uma abertura de mercado muito grande, né? E várias possibilidades de maior inserção em mercados que às vezes ela não era tão consagrada. A gente já viu aí várias marcas fazendo essa customização, né? Como a gente está vendo aí, a gente viu muitas bebidas fazendo isso também, mas o interessante é que isso está sempre se renovando, né? Seja de uma forma temática, de uma estação do ano, de uma região do país, de uma cidade, ou até de um evento festivo. Importante que essas coisas fiquem marcadas, né? E que sejam sempre atreladas à imagem dessa empresa. Então, eu estou vendo ali a palavra marque, e eu não estou vendo a palavra Nutella. Olha o desprendimento dessa empresa que acaba suprimindo a sua marca e dando mais destaque à pessoa que vai comprar. Quando a gente chega nisso, a gente está realmente percebendo que a gente teve uma consagração de mercado e a gente pode ter vários... agora a gente só começa a desfrutar, né, desse momento. Mas engana-se quem acha que a empresa para por aí, depois de ela ter conquistado, depois de 50 anos, esse mercado. Ela precisa constantemente se reinventar. E a gente vai perceber aí ao longo dessa nossa tarde que não basta fazer uma embalagem boa, a gente precisa fazer com que isso aconteça frequentemente. E ações atreladas a essa embalagem, a essa marca, para fortalecer ainda mais. Bom, fazendo essa pequena introdução, agora no final da tarde, que já deu vontade em todo mundo de comer uma torradinha com Nutella, acho que hoje o consumo de Nutella vai aumentar e depois da nossa conversa, eu queria fazer uma fala um pouquinho mais técnica, né, que nos traz aqui, justamente falando assim, tá, mas quais as funções dessa embalagem? Qual é aquele checklist que eu tenho que ter na hora de contratar um profissional para dizer para ele o que essa minha embalagem tem que ter? E a gente começa dizendo que uma embalagem ela tem como princípio básico, né, fazer a contenção, né, a contenção desse produto, porque justamente esse princípio primário da embalagem é realmente de fazer a contenção. E como é que a gente faz? Acho que não mudou. Acho que travou para mim, pessoal. Opa. Agora mudou. Mudou, né? Obrigada.
Como é que a gente faz, né, para perceber se essa embalagem está tendo a função principal dela, que é de conter esse produto que eu preciso fazer com que ele fique acondicionado. Então, existem várias maneiras de fazer isso, mas a gente precisa entender as características do nosso produto. Se ele é um produto que precisa não ser exposto ao sol, se ele precisa ser transportado por longos períodos, se a situação desse transporte acaba sendo meio inconstante, se balança muito, se sofre muito intempérie, a gente precisa entender um pouquinho mais disso. Porque junto com a contenção, uma principal função da embalagem também é de proteger aquilo que a gente produziu. Existem várias formas de fazer essa proteção. E o que a gente quer fazer normalmente na embalagem? A gente quer conter, proteger, a gente quer colocar tudo nela. E a gente tem que acabar, às vezes, optando por uma função em detrimento à outra. Então, é importante que a gente perceba que a função de proteção, ela é talvez a mais importante, mais do que comunicar, às vezes, para que esse produto chegue bem naquele destino. Chegue bem seria como, né? Não chegar quebrado, não chegar amassado, que o produto interno ali dentro, que o produto interno esteja protegido, porque senão eu acabo tendo um desserviço. O que a gente às vezes acha que é a mais importante, a primeira que nos faz procurar um designer para desenvolver, é que essa embalagem precisa comunicar. Concordo com vocês que essa embalagem precisa realmente comunicar. E mais do que isso, ela precisa incitar, por meio da comunicação, aquilo que a gente quer vender, aquilo que a gente quer mostrar, aquilo que a gente quer provocar uma reação no consumidor. E muitas vezes, essa comunicação precisa de alguns artifícios que a gente desconhece. Então, por isso que a gente tem aí um leque muito grande de profissionais que vão fazer pesquisas, benchmark. Se vocês forem falar assim, mas Ana Brum, para aquele descascador ali de batata, será que precisa ser essa embalagem? Não precisa ser uma embalagem um pouquinho menor, já que ele é um produto, né, reduzido? E daí a gente começa a pensar que a categoria dele, ele fica exposto, ele precisa desse blister para ele poder ficar exposto junto com os concorrentes. Então, não bastaria eu fazer uma caixinha para colocar esse descascador, senão ele ficaria escondido. Então, a gente precisa entender as características também de venda desse produto para poder desenvolver uma boa embalagem, para que essa embalagem atinja esse item de comunicação. A gente também percebe que uma embalagem tem uma função de utilidade. Mais do que achar que é óbvio, a gente precisa dar mais informações a esse consumidor. A partir do momento que a gente dá mais informações a esse consumidor, a gente está criando um elo. A gente está dizendo assim, eu te respeito, eu estou colocando todas as informações, porque eu não sei, você que come leite condensado, ou que você compra leite condensado, se você, por exemplo, sabe ler. Então, eu acredito que sim, eu coloco lá, dobre e abra no picote. Mas eu também tenho que possibilitar, através de funções, né, de símbolos, de desenhos, de ilustrações, como deve ser esse processo de abertura. Então, é muito importante que, às vezes, que a gente não deprecie, né, ou que a gente induza que aquele consumidor sabe exatamente como utilizar a embalagem que a gente desenvolveu tão bem. E falando um pouquinho aí dos negócios, né, que a embalagem acaba atraindo, gerando e facilitando para a gente, eu convido vocês a perceber aqui junto comigo se realmente a embalagem fez diferença nesses negócios. A gente acredita que a embalagem é realmente uma carta, né, de apresentação da empresa, do produto, do seu propósito, e muitas vezes a gente deprecia como que aquele produto que está lá dentro, ou que 50 daqueles produtos chegam dessa maneira, podem vir a chegar dessa maneira. Então, esse pensamento de embalagem, ele precisa ser holístico, ele precisa ser um pouco maior do que simplesmente proteger aquele produto, aquele alimento, aquela bebida que eu produzo. Eu preciso fazer com que essa imagem da minha empresa se perpetue além das 4 paredes que é a minha fábrica. Eu preciso pensar em todos os pontos de contato desse consumidor com a minha marca. E esse é um exemplo de uma empresa que não pensou em todos esses pontos de contato, porque normalmente a gente acha que essa embalagem terciária ou embalagem de transporte é a menos importante, mas é a primeira que vai chegar, né,
lá no meu comprador. Bom, a gente também começa a perceber aí nos negócios que tem empresas mais ousadas, que, claro, contabilizam o valor dessa embalagem, contabilizam todas aquelas funções da embalagem que a gente viu. Mas mais do que isso, tem empresas que começam a nadar nessa onda de possibilidades de convencer as pessoas que seu produto é bom, não só pelo produto, e sim o que elas vão perceber, o que elas vão colocar de valor quando olharem uma embalagem, por exemplo, que é uma caixinha com as bocas do fogão, como se eu estivesse tirando um cookie do forno que acabou de ser assado. Essas sutilezas, elas acabam convencendo, acabam atraindo e acabam fidelizando aquele consumidor que eu tanto quero ter, né, para minha empresa. Em linhas gerais, né, o marketing vai olhar assim se a embalagem vai servir para apresentar bem o produto e se vai gerar venda. A equipe lá de vocês de logística só vai olhar para a embalagem para saber se ela vai proteger, né, durante todos os processos de movimentação, estocagem e transporte. E daí vem vocês, empresários, que têm que conciliar todos esses atributos da embalagem e começar a pensar, tá, mas e para o meu negócio, né? Será que é tudo isso? É só isso? É um pouco mais disso que eu preciso pensar no desenvolvimento da minha embalagem? Importante a gente entender, né, que aquela embalagem lá toda amassada, né, de baixo para cima, aqui é a terciária, a embalagem que vai transportar as outras embalagens, que vai condicionar as embalagens secundárias. E as secundárias vão transportar aquela embalagem primária. Claro que cada caso aqui, né, de vocês que estão me ouvindo agora, é um caso. Tem empresas que acabam não usufruindo de embalagem secundária, por exemplo. Então, a gente tem que entender como é que é o mecanismo, né, a dinâmica de cada um dos negócios que estão aqui. Mas o mais importante é que a gente perceba que a gente pode colocar alguma coisa a mais. Se a gente já vai gastar numa faca, já vai comprar papelão, já vai imprimir nesse papelão, né, se fosse uma embalagem assim de transporte como essa, por que não entregar algo mais? Esse questionamento do porquê não, da nossa parte interna, é aquele pensamento lá do consumidor, mas se. Então, quando a gente soma todos esses desafios, a gente começa a perceber que realmente a gente pode entregar algo a mais. E esse algo a mais, às vezes, ou quase sempre, não interfere no custo, não depreciam alguma das outras funções. Eu posso tentar agregar mais funções da minha embalagem, porque realmente é o meu cartão de visita. E eu posso, daí, nesse momento, tentar agregar todas as áreas da minha empresa que estão me cobrando por essa embalagem, né? Eu posso tentar buscar atributos de marketing para ela, porque justamente é o que a minha equipe de marketing está querendo para fazer com que esse produto venda mais. Eu posso fazer com que um atributo de marketing seja uma ação temporal em função de algum evento esportivo, alguma data comemorativa, alguma região onde esse produto esteja sendo lançado, e aí eu começo a praticar um pouco mais desse atributo de marketing. Importante que a gente perceba que algumas embalagens nos chamam mais atenção e a gente fala assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Que sacada! Então a gente vê, por exemplo, nessas duas embalagens, não tem nada de muito tecnológico, ou quase nada de tecnologia, e sim um monomaterial, que eu ainda estou contribuindo, né, para que a minha embalagem seja sustentável, tem aspectos de sustentabilidade, mas que oferecem alguns serviços, como, por exemplo, gelar o meu produto, que eu também desenvolvi. E eu consigo quase que rastrear essa jornada do consumidor, oferecendo para ele um serviço. Eu não estou te oferecendo, não estou te vendendo só um vinho, né, um frisante, uma champanhe, eu estou te oferecendo uma bebida gelada, porque eu tenho condições de perceber do que você gosta. Ou um sanduíche, um combo que eu consigo carregar com a mão só, que é a grande dificuldade hoje de tempo, transporte e facilitar a vida do usuário, do consumidor.
De novo, eu bato um pouquinho na tecla das embalagens de transporte, que normalmente são depreciadas. Eu vou deixar essa por último. Essa não precisa fazer, não preciso gastar nesse desenvolvimento, porque ela é menos importante. Lembrando que, às vezes, ou quase sempre, ela é a primeira que vai chegar no teu consumidor, seja no distribuidor ou lá no supermercado, né, que vai comprar o teu produto. E a gente não pode deixar hoje de falar dessas informações técnicas tão importantes e necessárias, né, para que a embalagem chegue bem, chegue corretamente, tenha a simbologia adequada, chegue de forma adequada no meu destino, porque eu não tenho como acompanhar todo esse processo, e mais do que isso, né, eu estar de acordo com a legislação. Aqui a gente está falando da legislação nacional, mas com a legislação do meu país de destino. Então, é muito importante que eu perceba essas sutilezas para que essa embalagem realmente cumpra todo o seu papel. E aqui tem alguns exemplos de embalagens premiadas internacionalmente que vocês vão se questionar, mas não tem nada demais uma embalagem como essa. E eu digo para os senhores que sim, é uma embalagem que tem aquelas funções que a gente já falou, protege, acondiciona, informa, né, comunica, e ela consegue ter uma sutileza na parte da frente, onde fica exposto na gôndola, na prateleira, ter informações que atraem o consumidor a chegar mais perto, e quando ele precisa, ele consegue buscar as informações não menos importantes, não secundárias, mas informações que ele vai buscar no segundo momento. Essa é uma embalagem que ganhou o prêmio IF Design Award, que o Brasil é um dos 10 países mais premiados em design no mundo, justamente por empresas como essa, que gostam de se testar para o mundo, gostam de se comparar não com seus pares internos, e sim com seus pares globais, justamente porque depois de conquistar um selo desse, é mais uma informação que vai para a embalagem e acaba sendo diferencial muitas vezes na hora da pessoa decidir por um produto ou outro. As embalagens hoje estão smart, né? Estão nos possibilitando ter muito mais informação do que cabe no rótulo. Isso é muito importante, porque a gente não precisa se prender a essas dimensões, né? Que hoje a gente acha que são restritivas, e não, a gente pode fazer com que elas alcancem um número maior de possibilidades. Essas embalagens podem ser inteligentes, tanto para me informar a qualidade do que está lá dentro, né, em função de etiquetas que mostram aí a temperatura, embalagens que permitem me dizer se a temperatura está adequada para o consumo. Isso é muito importante em determinados segmentos, porque a gente já não tem mais o que comparar, né, o que se diferenciar dos concorrentes. Então, a embalagem é um bom instrumento para isso. E a sustentabilidade, que parece que nunca sai de moda, já é um termo um pouco cansativo, mas a gente percebe que cada vez mais está se fortalecendo, e as empresas não conseguem mais, né? Não é admitido hoje desenvolver um produto, uma embalagem que não pense nos atributos de sustentabilidade. Essa é a Puma, que desenvolveu aí os saquinhos para que a marca ficasse mais tempo em contato com o consumidor, fora o produto principal, que é o calçado. E mais do que isso, né? É uma estrutura que permite o empilhamento. Só a sacolinha não daria para empilhar, os estoques seriam bagunçados. Então, uma estrutura toda dobrada ali de papelão permite que esse saquinho vermelho fique estruturado e empilhável, mostre as informações do que está ali dentro na caixa, e o consumidor consegue fazer com que a minha marca fique durante mais tempo em contato com o seu uso. A gente acha que as embalagens ou que as multinacionais estão dando show, assim, né? E não tem mais nada para corrigir. E a gente começa a perceber que o consumidor também vai dando sinais. Quando a Omo desenvolveu e alterou uma das suas embalagens de sabão líquido, ela precisou, percebam, empresários, que além de colocar lá no rótulo, em cima do Omo, um triângulo amarelo em destaque, falando novo, super econômico e rende 5 litros, é uma informação que talvez a gente pensasse assim, nossa, mas eu vou poluir a minha embalagem, eu vou poluir meu rótulo. A palavra novo, muitas vezes, ela é atrativa, né? Mostra que houve uma melhoria, uma evolução. E essa empresa multinacional, que deve ter uma equipe muito grande de desenvolvedores e perceptores de informação do usuário, teve que colocar ainda aqui no Brasil uma tag
em papel ali em cima, na tampa, dizendo novamente, ele é super concentrado, viu? Ele rende 5 litros. E mais do que isso, ela precisou fazer um desenho de que quanto equivale essa nova embalagem. Percebam que a gente não pode depreciar a inteligência do consumidor, mas a gente também não pode achar que é óbvio e que tudo ele vai já saber e que é óbvio para ele que aquele produto tem tal ingrediente ou que aquele produto faz tal coisa. Quanto mais descritivo, quanto mais informacional dentro dos limites, né, do design a gente puder, melhor para o negócio. E embalagens que ainda nos desafiam, né, acreditar que nem tudo foi inventado. Não sei se tem alguém aí de alimentos que produz pastas, mas o grande desafio é fazer a quantidade de espaguete ideal para que não falte, não sobre. E daí vem uma sugestão de embalagem para um espaguete que provavelmente é o mesmo, né? A empresa não precisou mudar a formulação, mas faz com que tenha um dosador. E a pessoa que vai usar, ela vai se fidelizar a essa marca, porque essa marca entrega mais do que só espaguete para ela. Embalagens que facilitam o consumo dos alimentos, né? Embalagens dinâmicas, embalagens que se vinculam a marcas, porque essas marcas acabam sendo atrativos. A mãe é que compra uma mão, mas é a criança que vai talvez fazer a decisão de compra, mas mais do que isso, essa embalagem anterior cumprir o papel dela, de todas aquelas funções ortodoxas que eu mostrei para vocês, mas ela precisava de mais. Ela precisava fazer com que a mãe realmente decidisse por essa, porque a criança, além de comer uma mão, que é saudável, tem uma marca boa e etc., transforma a caixinha, né, a embalagem numa caixinha de fantoche, e a criança pode brincar e essa marca fica mais tempo em uso. Embalagens que realmente provocam, nunca talvez a gente imaginasse a quantidade de material para condicionar esse produto, mas ela é muito intuitiva, né? É quase que um presente dar esse produto nessa embalagem. Embalagens que precisam embalar coisas muito pequenas, mas não fazem isso. Colocam em grandes volumes justamente porque atrelam informações ou possibilidades justamente para que esse produto que é pequeno não pareça pequeno, né? Que ele realmente seja robusto como a marca e como o que ele se propõe. Empresas que precisam, através da embalagem, por meio da embalagem, mostrar como é que é o passo a passo desse consumo. Que ele fique protegido, que acondicione, mas que realmente seja usado nessa sequência, que seja usado com essa espátula, porque senão o produto, por melhor que seja, não funciona adequadamente. Informações, a forma como isso é colocado para o consumidor, tudo isso importa. E essa questão do ser inclusivo, né? Vem uma marca e coloca aí informações em braille. Mas será que eu estou sendo inclusiva? Será que a pessoa que não enxerga bebe cerveja? E esses questionamentos todos que a gente tem que se fazer para que o nosso negócio ganhe destaque, né? Porque o produto que está ali dentro é o mesmo. Empresas que começam a usar até assinatura, né? Porque água é água, mas quando eu começo a fazer uma ação de colecionismo, como muita gente tem utilizado, isso no ponto de venda acaba se destacando muito, e a gente sabe que isso é valor que a gente deixa de gastar. E embalagens muito tradicionais, eu diria assim, sem apelo estético, mas com muito design, né? Para a gente deixar aqui bem claro que design não é só estético, e sim toda essa funcionalidade que a embalagem pode ter. Uma embalagem que foi projetada, o produto foi projetado em função dessa embalagem. Olhem que loucura. A partir da análise das carrocerias de 3 ou 5 tipos de caminhões no Brasil, a empresa precisou desenvolver um produto a partir dessa embalagem para que a gente não tivesse sobra nem falta de espaço nas carrocerias de caminhão. Então, uma lavadora que é desmontada e fica compacta nessa embalagem. Embalagens que realmente entregam mais do que simplesmente acondicionar e usam muita tecnologia para facilitar o dia a dia das pessoas. E embalagens inusitadas, onde a gente imaginou que 1 litro de leite poderia estar numa embalagem roxa, né? Onde o roxo era sempre taxado como algo que estava estragado. E daí, para terminar um pouquinho a minha fala, eu acho que o que a gente precisa é de exemplos como esse para nos motivar, que uma pequena alteração, numa descontração da vaquinha, não deixá-la tão
ipsis literis como ela é no pasto, buscar cores chamativas fez com que essa empresa que tinha só 1% da fatia do mercado passasse a ter 17,5% em 3 meses. A gente não encontra essas embalagens aqui no Sul porque elas são as primeiras a acabar. A mãe com a criança acabam buscando essa embalagem como referência. E o estudo da CNI mostrou que 75% das empresas que investiram em design, em suas embalagens, sim, registraram um aumento de vendas. Eu queria provocar vocês para entrar nesse circuito de empresas que realmente percebem que as vendas aumentam a partir da utilização do design. E se não aumentarem as vendas, podem reduzir os nossos custos de produção. Para a gente ter embalagem de sucesso, a gente sabe que é um processo, a gente tem um processo acontecendo recentemente, por quê? A gente precisa de 3 segundos para atrair a atenção das pessoas que passam na gôndola, independente de a gente estar falando do Brasil ou do exterior. E isso faz com que essas chances de compra, né, aumentem. Esse processo que eu comentei com vocês é para a gente poder analisar um pouco mais o que a gente realmente precisa de embalagem, que atributos a gente tem que ter para chamar atenção, que artefatos a gente precisa condicionar na nossa embalagem, que recortes, que imagens, que tecnologias ou simplesmente subtração de uma série de coisas para mostrar um pouco mais de conexão com o nosso mercado. A simplicidade também é um grande ativo na hora de a gente desenvolver embalagens. Embalagens transparentes, ou que permitem que eu enxergue o que tem lá dentro. O humor na embalagem nunca foi tão necessário. E agora essa é uma embalagem que a gente viu muito lá na Alemanha, na Nuga, que foi realmente essa simplicidade. Empresas pequenas não existem só aqui no Brasil, existem no mundo todo, e que às vezes não têm essa capacidade de produção em larga escala, mas daí utilizam de artifícios de design para poder se mostrar de forma adequada perante seus concorrentes. De novo, o humor aparecendo, a gente embalar o que normalmente não é embalado, mas de uma forma diferente, gourmetizar algumas coisas que a gente acha que podem ser gourmetizáveis, e quando não é gourmetizado, né, aqui é uma empresa aqui do Paraná, que começa a fracionar para não ter desperdício, e o fracionamento de vinho também, para facilitar o transporte, o consumo, etc. Alguns vão virar a cara, nossa, vinho em copinho de vidro, embalado 1 a 1, pode ser que não seja para o teu público, mas é importante a gente perceber que as pessoas percebem de forma diferente. As pessoas percebiam que essa garrafa de suco de uva da família Zanlorenzi, que se chama, né, Campo Largo, suco de uva, percebia essa embalagem pequena como uma garrafa de vinagre. E eu não discordo dessas pessoas. Agora, essa nova embalagem, que o frasco foi desenvolvido exclusivamente, isso também tem que ter uma racionalidade para ser desenvolvido, reduziu o peso da garrafa e ainda aumentou em 69% o volume das vendas. Mas mais do que isso, hoje ela chega em mercados que ela não chegava, que existe uma restrição. Esse processo que eu comentei com vocês é o Design Export, esse é um exemplo, mas eu não vou falar dos exemplos do Design Export, porque a gente tem aí um empresário que participou do Design Export, é um programa que hoje está com o edital aberto, é um programa, uma iniciativa da Apex Brasil, que justamente percebeu que se a gente não colocar design nas nossas embalagens, a gente tende a não conseguir fazer o processo de exportação. Seja porque a embalagem não pode ficar do mesmo jeito no freezer do que fica no Brasil, lá nos Estados Unidos é diferente, ou seja porque ela precisava de uma nova cara, de uma nova marca. Ela precisava de um novo nome, porque aqui, lá nos Estados Unidos ela não podia se chamar Biowash, por exemplo, e tinha que se chamar EcoPath. Empresas que ousaram desenvolvendo produtos para mercados que são tradicionais naquele produto e mesmo assim tiveram êxito. Empresas pequenas que desenvolveram projetos em 2 meses e conseguiram alcançar os Estados Unidos. A gente está falando de embalagem para esse tipo de gente, para consumidores. E todos nós somos consumidores, né? Todos nós precisamos ser observados para que a gente tenha a melhor performance naquele mercado onde a gente quer chegar, principalmente porque estamos falando de embalagem para exportação. Eu convido vocês a acompanhar e depois eu passo para o Gabriel o link para convidá-los a participar do programa Design Export. O programa Design Export está na 4ª edição, já atendemos mais de 400 empresas, justamente como vocês, que estavam no momento decisivo de melhorar suas embalagens para poder exportar, e o governo brasileiro está dando um subsídio, né, para que essa contratação de um escritório de design seja acompanhada por especialistas,
e que vocês possam atingir com êxito o mercado externo. Augusto, desculpe a correria, mas eu queria aí te chamar para conversa, porque eu acho que mais do que tudo que eu falei, esse teu depoimento sobre tudo que você passou aí participando do Design Export, desenvolvendo uma nova embalagem para exportação, acho que vai nos agregar bastante. E eu deixo aqui só uma provocação para que a gente possa ter você aí falando com a gente sobre esses desafios. Legal. Eu vou me inscrever, vi que então está aberta as inscrições, vou me inscrever de novo. Bom, Ana, acho que essa sua apresentação Nutella é bastante raiz, né? Não tem nada de Nutella, mas ela é incrível. 1 ano e meio atrás eu assisti, minha cabeça explodiu e até que eu não entrasse nesse programa eu não ia sossegar. Os resultados estão vindo agora. Ainda não consigo fazer um depoimento de mercado, né, de como está sendo, mas o que você mostrou aí, acho que quem está nos vendo já pode ter uma ideia do resultado que a gente está conseguindo. Mas o meu principal depoimento aqui é sobre o programa, sobre o suporte, né, e como aproveitar melhor isso, porque o que a Ana fala é muito bonito nos PPTs, né? Porque para o empresário, no dia a dia, que está lá e que sabe que ele já tem uma máquina de envasamento, não dá para sair mudando. Às vezes ele quer reaproveitar um estoque antigo de caixa de papelão, ele quer sinergia para paletização. Então, eu acho que tem um suporte que é dado pelo programa, né? Tive sorte de estar sendo acompanhado pela Ana, morram de inveja. Era o meu grande desejo depois de ver essa apresentação, fiquei sem dormir por algum tempo até conseguir isso. Acho que esse é um dos principais benefícios, né? Se a gente sai e contrata um design, que a gente não consegue saber qual é o melhor design. Às vezes as portas não estão abertas dos melhores designers para a gente, né? Pelo programa a gente consegue chegar em designers premiados, tem esse filtro de pessoas que sabem o que é, né? Nós, como empresários, não sei quantos são empresários aqui, mas sabe que o que mais tem é golpista, é gente falando que faz bem e não faz, aí a gente gasta dinheiro 2, 3 vezes errado. E outro ponto muito legal são as preliminares, né? Porque ensina como lidar com o design. O design é um bicho diferente da gente, né? Não é igual. Você tem que escutar, tem que filtrar, tem que voltar para casa. E muitas vezes abrir a mente, né, de coisas que a gente jamais faria ou jamais aceitaria de um design, talvez se a gente contratasse direto, e que pelo programa, pelo suporte da Apex e da CBD, acaba fazendo esse meio de campo e que eu não tenho dúvida que os resultados que eu estou colhendo agora são completamente diferentes do que se eu tivesse... Acho que é muito mais do que subsídios, né? Acho que não tem subsídio. Os empresários não querem viver de assistencialismo, mas eu acho que a oportunidade dessa porta mesmo, é um curso de como lidar com design, né? Muito mais do que o designer em si, o resultado prático que é entregue. Me corrija se eu estiver errado, Ana. Essa é a minha percepção. Augusto, E eu quero voltar a dar depoimento depois, né? Com a minha embalagem no mercado, finalizada, eu volto para contar o que aconteceu. Quanto que você vendeu nos Estados Unidos, né? Exato. O que o Augusto falou é bem verdade. E a gente não sabe por onde começar a contratar o designer. Eu vejo uma embalagem bacana e por onde que eu começo? Então, o programa Design Export faz essa imersão de identificação da oportunidade. Será que você precisa disso tudo mesmo? Será que você não precisa só repensar tal coisa? Será que você não precisa fracionar? Então, foram muitos pensamentos, muitos questionamentos, muita pergunta doída, né, Augusto? Que é difícil de responder, porque você tem que tomar uma... de realidade diários. E isso foi muito importante. Agora, a gente está muito contente com a Dades, né, com o produto Croquinole, porque realmente a maior dificuldade, né, Augusto, eu acho que era a identificação do produto mesmo, no segmento, aonde que ele vai ficar na prateleira. E
o designer vem não só para sentar na frente do computador e desenhar a embalagem do croquinole nova. O designer veio e fez muitas perguntas para o Augusto, que eu lembro, assim, isso a gente fala há 4 meses atrás, perguntas muito doídas, que fez ele repensar mesmo qual era o maior ativo do produto, você tem essas e essas restrições, e o designer caminhou junto com o Augusto para tentar buscar essa solução, né, Augusto? E não só a embalagem, né? Pelos desafios, a gente acabou melhorando até fórmula de produto para alcançar os benefícios que eram apresentados, né? Por coisas que a gente nunca tinha pensado antes, ou por não precisar, né? Então, eu até passei para o Gabriel, né, quando falasse da minha empresa, falar do Protein Cookie Bar, que isso já é um resultado, né? Eu não intitulava como Protein Cookie Bar. E quando o designer falou que um dos principais benefícios do meu produto já era a proteína, eu também voltei para P&D para aumentar um pouquinho mais. Né? Já que vai rotular como Protein Cookie Bar, você aumenta um pouquinho mais de proteína na minha fórmula. Aumentou a carga. Hã? Aumentou a carga. E eu acho que é uma parceria, né? É um prestador de serviço que vai caminhar junto com você. Então, assim, a nossa ideia aqui hoje, né, Gabriel, Augusto, Tiago, é desmistificar um pouquinho esse papel desse profissional, o quanto que o design, né, ou o designer podem contribuir com esse momento, e dizer que realmente faz diferença quando você desenvolve alguma coisa para um país destino e você não simplesmente aproveita aquilo que você tem e só traduz, né, Augusto? Acho que essa foi uma grande lição. Ele abre outras portas, né? Eu estou com a Amazon, Estados Unidos, no meu pé por causa desse programa. A gente está esperando só rodar a embalagem para começar um programa com eles. Mas eu acho que é isso. E essa questão é bonito no papel, né? Suas apresentações são ótimas. A gente vê cada apresentação ali e acha que o nosso produto deveria ficar daquele jeito, mas eu acho que no dia a dia não é assim, né? E vocês fazem com que a gente entenda que não é assim e ajudam a trazer para a realidade. Sabe que eu uso Nutella até hoje, meu business case é em cima de Nutella, né? Eu queria ter todos os SKUs igual da Nutella, mas daí eu tenho que mudar agora o exemplo para o próximo PX, viu, Gabriel? Não, acho que é bem. isso. As pessoas devem mudar, acho que só eu que estou assistindo pela terceira vez. Então tá bom. O pessoal contribuiu ali no chat, colocou que era Nutella, então várias pessoas falaram. Também está no chat, pessoal, o link, né, das informações do edital do Design Export. A gente tem até dia 30 de novembro, a gente espera as inscrições, porque os participantes do PX Campinas sempre nos surpreendem com a qualidade, com o foco na exportação, e é mais um programa que vem para colaborar com todo esse contexto. E não é só de embalagem, né, Ana? Não, é verdade. Produto e serviço também são contemplados nessa edição. É uma edição que encerra as inscrições dia 30 de novembro, a gente vai fazer o processo seletivo, mas o botar a mão na massa mesmo a gente começa em janeiro, porque é um período muito difícil agora de final de ano, né? Para a gente ter as pessoas envolvidas, os decisores, então é mais para a gente saber assim, vou começar o ano que vem já com o pé direito, com um programa apoiado pelo governo, com recurso, com a parte técnica, e acho que é isso que a gente precisa, né, de esperança aí que esse próximo ano seja muito positivo. Só tenho a agradecer e fico à disposição. Quero voltar para depoimentos comerciais. Que bom. Gabriel, obrigada, viu, pela participação e pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, o relato aí que o Augusto deu para a gente do efeito do design no seu produto e do jeito que isso fez com que a Amazon corresse atrás, com que outros compradores ficassem no pé dele ali, querendo o produto dele, mostra o quão importante é não só essa apresentação, mas também essa iniciativa de fazer parte do PX, para ficar sabendo dessas informações, dos programas como o Design Export, além de vários outros que são divulgados na plataforma da Apex. Então, quem tem a agradecer, na verdade, somos nós do PX, por ter empresários como Augusto que participaram do Design Export e
terem dado esse depoimento, e a Ana por estar aqui também, fazendo essa apresentação. Eu também, Augusto, estou vendo essa apresentação aqui, eu acredito que já pela minha terceira ou quarta vez. Tem pessoas me mandando direct aqui falando que já assistiram mais de uma vez também. Ai, Sim. que chato. Chato Vou mudar, eu não, prometo que eu mudo. Não, mas... não coloca precisa Croquinole na próxima. Tá bom. Não precisa mudar muito a sua apresentação, só coloca o produto do Augusto ali para a gente pegar e continuar incentivando os empresários nossos aqui. Mas Combinado. todos aqueles que tiverem interesse de participar do Design Export, o link está no nosso chat. Aqueles que tiverem interesse de participar do PX, podem entrar em contato. Nós temos as nossas redes sociais, podem perguntar também para todos aqui no chat. Podem também vir direto em contato conosco pela página nossa do PX, junto da Faculdade Facamp, tá certo? Gostaria então de agradecer de novo, Ana, Augusto, pelas palavras de vocês. Muito obrigado pela atenção e bons negócios a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada, Augusto, pela parceria. Obrigado. Tchau, Thiago. Tchau, Gabriel. Tchau. Humberto, já assistiu 2 vezes também. Seu Humberto. Muito bom, parabéns, Ana. Eu tô igual ao Augusto, viu? Cada vez que eu assisto, me empolgo mais. Agora eu vou fazer o curso. Maravilha. Vem conosco, então, seu Humberto. Obrigada, um abraço. Parabéns. Tchau. Tchau. Boa noite e boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau. Tchau.